Bom, mas há ou não limite de quantidade de ovos que a gente pode comer por dia? Nós pedimos aqui ao Dr. Pablo Cartacho, cardiologista do Hospital 9 de Julho. Dr. Pablo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigado você, Heródoto. Obrigado a toda a equipe de Jornal Nova Brasil pelo convite aí para discutir esse tema muito interessante. Muito grato. Doutor Pablo, existe uma quantidade máxima de ovos que pode comer por dia, não exagerada? Qual é a avaliação, como cardiologista, você tem desse hábito? Heródoto, acho que o ovo, assim como outros alimentos, tem alguns alimentos que sempre na medicina você tem o período que ele é o vilão, o período que ele é o herói, o período que não é nada disso. Então, alguns estudos que falam a favor, que falam contra. Tá? Acho que o tema está em voga agora, porque a gente vai ter um estudo interessante que vai ser apresentado no Congresso americano, falando sobre o consumo de ovo. E veja bem, o consumo de ovo, que a gente poderia dizer como saudável, ele é de cerca de 1 a 2 ovos por dia. Esse estudo em questão, ele comparou uma população de alto risco de doença cardíaca, tá? Acho que isso é o pulo do gato do estudo, na verdade, porque ele consegue comparar uma população de alto risco, que essa população consumia em torno de 12 ovos por semana, ou seja, menos de 2 ovos aí por dia. E ele comparou com a população que comia quase nada, assim, no máximo 2 ovos por dia. Nesse estudo específico, com um ovo diferenciado, eles chamam de ovo fortificado, de uma empresa americana específica, que, em teoria, teria 25% menos de gordura. Mas o que é preconizado para a população geral, e acho que esse estudo talvez traga algumas informações sobre a população de alto risco, é que é tranquilo, do ponto de vista cardíaco e do ponto de vista de aumento de colesterol, você consumir cerca de 1, 2 gramas de 1 a 2 ovos por dia. Óbvio, a forma que você faz o ovo, ele importa, né? Para você ter uma ideia, um ovo de cerca de 50 gramas, ele vai ter aí 1,5 gramas de gordura saturada, que é a gordura que faz mais mal para a saúde e para o coração especificamente. Uma colher de margarina, ela vai ter aí 2,2 gramas de gordura saturada. Então, uma coisa é você comer um ovo cozido, que você não vai colocar nada de gordura a mais. Outra coisa é você preparar 3 ovos com uma colher de margarina, passar a margarina no pão, colocar um bacon para acompanhar. Então, obviamente, essa quantidade de gordura que você consome. A chave aqui é moderação sempre. Pra você ter uma ideia, um ovo é a quantidade de gordura, de gordura saturada que um ovo tem. Ele é bem pequeno, na verdade, né? Apesar de a gente sempre se preocupar, a gema tem gordura, mas você tem 1,5 gramas de gordura saturada, você tem 6 gramas de proteína. Então, do ponto de vista de alimento, é um alimento rico em proteína, muitos nutrientes, é um alimento acessível para a população. Então, é um alimento que, sim, ele é seguro, se consumido moderadamente, mesmo nessa população de alto risco. O grande diferencial é que essa população de alto risco, quem já infartou, quem já teve AVC, a tendência é você deixar um colesterol mais baixo, né? O colesterol ruim, o LDL, você deixa abaixo de 50. Essa é a meta atual que se preconiza. Então, às vezes, você tem que ser um pouco mais agressivo na alimentação, caso você não atinja essa meta com as medicações, etc. Mas o consumo de 1 ou 2 ovos por dia, dificilmente ele vai estar aumentando muito aí a questão do colesterol, que seria, pelo menos, o foco do estudo, ou o foco que a gente tenta pegar em relação à questão do risco de infarto. Doutor Pablo, logicamente nós estamos falando de ovos de galinha, mas há também os ovos de codorna. Tem aquela música do Lua, eu quero ovo de codorna para comer. É a mesma coisa ou não? Até eu me lembro quando minha avó era viva, ela fazia ovo de pato, que era um ovo maiorzão. Então, em vez de comer dois de galinha, você comia um de pato. Esses outros ovos têm essa mesma característica do ovo de galinha ou não? Eu achei até que você ia perguntar, inclusive, sobre a própria diferença dos ovos de galinha, né? Acho que se a gente pode sempre sempre tem a dúvida, o ovo orgânico é melhor, o ovo de galinha caipira, ele é melhor. O que a gente vê nos estudos e na composição dos ovos, né? A diferença de composição de proteína, de colesterol, ele varia muito pouco. Se a gente comparar, por exemplo, o ovo de galinha de granja e o ovo de galinha caipira, a diferença basicamente, na verdade, não é de gordura, apesar de a cor parecer que é mais gordura, ou de ter substâncias diferentes, o que aumenta é o beta-caroteno, que é o que tem no mamão, que dá aquela cor alaranjada e tal. Então, por isso que é um ovo mais laranja.
Então, apesar de você ter pequenas diferenças entre o ovo de galinha, o ovo de pato, o ovo de codorna, na composição de colesterol, essa composição é muito pequena. Quando você vê percentualmente, a quantidade de proteína é bem maior, a quantidade de gordura saturada ela não é alta, e são alimentos sim, possíveis de serem, fazer parte do alimento, tanto da população em geral, como da população de maior risco cardiovascular, se consumido moderadamente. Okay. Doutor Pablo, muito obrigado aqui por sua participação no Jornal Nova Brasil. Foi um prazer.